Fala galera, todos bem como estão? Ontem eu estava dando uma revisão para a prova da Caixa Econômica Federal e eu prometi gravar um vídeo hoje explicando um pouquinho sobre saque. Então eu trouxe uma questão para a gente dar uma olhada, uma questão obviamente de saque, e não vou só resolver a questão, como a ideia é explicar como funciona o saque como um todo, como montar a tabela de saque, o que vai resolver qualquer questão. Então, vindo aqui na tela comigo, ele fala: um empréstimo de R$ 24 mil deverá ser pago de acordo com um sistema de amortização constante, SAC, em 6 parcelas mensais. Se o valor da quarta parcela for de 4.240, então a taxa de juros mensal do empréstimo é de... Galera, viu o SAC? Você já vai montar nossa tabelinha. Só que vocês sabem que eu tenho toque. Então, malandramente, para trazer a tabelinha pronta, eu já vou dar o corte para ela ficar pronta, bonitinha, porque senão vamos gastar aqui 10 minutos só para eu fazer uma tabela alinhada. Então, e instalar nossa tabela não é feitiçaria, é tecnologia, até que me coloquei aqui no cantinho. Deixa eu até me jogar melhor aqui, ó. Pronto, agora nesse canto está melhor. E bom, como que vai funcionar uma tabela de saque, certo? Primeira coluna aqui eu vou ter o período da questão. Essa coluna ela é quase inútil, mas vamos lá. Eu tenho o período 0, que é a contração da dívida, quando você teve a dívida ali. Aí eu tenho o período 1, período 2, 3, 4, 5, 6, não está alinhando, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou acabar alinhando no final. Tá. Esses são nossos períodos, certo? Até aqui só uma referência para a gente, coloquei 6 períodos, por quê? Porque ele vai pagar em 6 parcelas e eu começo do zero, tem a contração da dívida. Aí você vai ter as seguintes coisas aqui em cima. Eu tenho o saldo devedor, que é quando eu estou devendo naquele momento, eu tenho a amortização, eu tenho os juros e eu tenho a prestação. Via de regra, prestação é basicamente amortização mais juros. Pedrão, o que é a amortização? É o quanto eu pago da minha dívida. Então, eu quando pago uma prestação, parte dessa prestação é o valor que realmente diminui a minha dívida e parte é os juros. Quando eu somo amortização e juros, eu tenho uma prestação. Como você vai preencher essa tabela? Preste atenção que esse caminho é sempre o mesmo. Primeira coisa, você vai ver o saldo devedor inicial, 24 mil. Ele está aqui, ó. Inicialmente, estou devendo 24 mil. Beleza. Esse é o nosso saldo devedor. Quando eu contraio a dívida, eu não tenho ainda amortização, juros e muito menos prestação. Então aqui, estou devendo 24 mil, não rola amortização, não rola juros e por isso não tem prestação, certo? Esse é o período 0, a contração da dívida. O que você vai fazer na sequência? Você vai pegar o saldo devedor e você vai dividir ele pelo número de prestações. No nosso caso, são 6 prestações, então vou dividir ele por 6. Beleza até aqui? Fazendo essa conta, 24 mil dividido por 6 vai dar 4 mil. E o que é esse 4 mil? É a nossa amortização. Repara, sistema de amortização constante. Mês a mês, a minha amortização vai ser sempre igual. E agora eu sei que igual a 4 mil. Então, aqui, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil e 4 mil. Já corrijo o alinhamento. Beleza? Sempre nessa ordem, sempre nessa ordem. Saldo devedor dividido pelo número de prestações, você tem a amortização. Na sequência, você vai para a coluna do saldo devedor. Saldo devedor sempre vai subtraindo a amortização. Lembra? A amortização é o que efetivamente eu pago do meu saldo devedor. Então, 24 mil menos 4 mil vai dar 20 mil, menos 4 mil, 16 mil, menos 4 mil, 12 mil, menos 4 mil, 8 mil, menos 4 mil, 4 mil, menos 4 mil, obviamente, 0. E aí, alinho tudo isso.
Estão lá os nossos valores, certo? Agora, o que você normalmente faz? Normalmente você calcula os juros. Por quê? Os juros, ele sempre vai ser uma taxa sobre o saldo devedor. Então, eu viria aqui no saldo devedor do mês 0, multiplico pela taxa de juros e eu sei os juros dessa prestação. Repara, você vai calcular os juros em cima do saldo devedor do mês anterior, porque o saldo devedor virou 24 mil só depois de pagar a prestação. Então, sempre você calcula os juros sobre o saldo devedor do mês anterior. Então, por exemplo, não copia aqui, se eu tivesse uma taxa de juros de, sei lá, 10%, eu ia calcular 10% de 24 mil, que ia ser 2.400. E por isso a prestação seria 6.400, amortização mais juros, certo? Então, normalmente ele me dá a taxa e eu vou aplicando essa taxa no saldo devedor do mês anterior, tá? Pedrão, por que você calculou 10% direto e não um aumento de 10%? Porque os juros, ele é uma taxa em cima do valor. Então aqui só 10% ou a taxa que for, beleza? Só que no caso essa questão é diferente, porque justamente ela perguntou qual a taxa de juros. Só que para a gente saber isso, ela contou que a parcela ou prestação 4 é de 4.240. Então eu sei que aqui, ó, a quarta prestação, ela vai ser de 4.240. Pô, como a prestação ou a parcela é sempre a amortização mais os juros, se a amortização é 4.000, para completar 4.240, os juros só pode ter sido de 240. Só colocando na linha certa, né? Aqui. E aí sim, este juros ele foi calculado com uma taxa aplicada sobre o saldo devedor do mês anterior, ou seja, o 12.000, eu apliquei a taxa de juros, que inclusive é justamente o que eu quero descobrir, eu apliquei a taxa de juros e deu 240, ou seja, o 12.000 multiplicado pela nossa taxa de juros vai ser igual a 240. Tranquilidade? Crises? E aí, para finalizar, eu vou pegar o 12.000 e jogar para lá dividindo. A nossa taxa de juros vai ser 240 dividido por 12.000. Não é uma conta difícil, né? Porque o 24 corta com 12 fica 2. Eu corto um 0 com 0, eu vou ter 2 sobre 100, que é basicamente 2%. Então a nossa taxa de juros ela é de 2%, e essa era justamente a pergunta da questão. Qual a taxa de juros? 2%, alternativa C. Normalmente, como eu falei para vocês, o examinador ele dá no enunciado a taxa de juros e ele pede para você calcular a prestação. 2 palitos. Tendo a taxa de juros, é só você fazer. Por exemplo, se ele pedisse para a gente calcular aqui, ó, a segunda prestação. Vamos supor que o examinador decidiu pedir para a gente calcular a segunda prestação. O que você ia fazer? Para descobrir a segunda prestação, era só aplicar a nossa taxa de juros, que agora eu sei é de 2%, em cima dos 20.000. Você faz 20.000 vezes 2 sobre 100, corta 2 zeros com 2 zeros, multiplica por 2, vai dar 400. Então, os juros da segunda prestação seria de R$400, consequentemente, o valor da prestação amortização mais juros, 4.400. Isso vale para todas as prestações, lembra, no saque elas são decrescentes, justamente porque os juros é decrescente, já que o saldo devedor é decrescente, tá legal? E se você seguir este roteirinho, não existe questão de saque que você não possa fazer. Tanto que essa eu até escolhi a dedo para ser uma questão um pouco mais complicada, já que ele pedia a taxa ao invés de normalmente dar a taxa. Espero que tenham gostado e entendido a explicação. Um beijo enorme, até a próxima aí. Tchau, valeu!